Olá, desejo as boas-vindas a esse vídeo, que é o meu terceiro relato da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Antes de começar, se você não me conhece, eu me chamo Larissa. Nesse canal eu falo sobre astrologia, tem mensagens diárias com a energia do dia, os trânsitos astrológicos para aquele dia, impulsionando você a realmente trazer a sua força de ação e movimentar, realizar o que você veio fazer aqui na Terra. Te convido a ficar, se você sentir afinidade com a minha energia, você vai ser muito, muito, muito bem-vindo mesmo. Vamos lá então. Como eu disse, esse é o meu terceiro vídeo de relato. No primeiro, eu ainda estava fazendo o caminho das palestras. No segundo, eu já estava tocando a minha primeira onda há 10 dias. E agora, esse terceiro relato, ele contempla do dia 11 da minha onda até o dia 60, tá? Nossa, gente, 2 meses se passaram desde o meu último relato e muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo. O primeiro mês foi maravilhoso. É aquilo que o professor fala no livro Mentes Informadas. O trem tá parado e começa a andar. E aí vem a alegria e você sente toda aquela empolgação, sabe? Tudo de maravilhoso fluindo. No segundo mês, o babado começa a ficar um pouquinho mais forte, porque é quando as limpezas profundas iniciam. Tá lá também no livro. Inclusive, leiam o livro, tá? Sério, é muito importante a leitura do livro. Eu tenho revisitado durante todo esse período. No segundo mês mesmo, eu revisitei várias vezes o trecho que o professor explica, mês a mês, é o que a gente vai sentir, os processos internos que estão acontecendo e tal, para que eu pudesse me segurar. Gente, e de fato, muitas limpezas mesmo, muitas catarses. Foi um mês com bastante oscilação emocional para mim. Sim, eu ia no mesmo dia, uma oscilação drástica. Eu começava o dia super empolgada, aí daqui a pouco eu estava chorando profundamente, aí depois vinha um alívio e, sabe, uma montanha russa emocional. Um dia ou outro eu fiquei de cama também, com esgotamento mesmo, físico, mental, emocional, diarreia às vezes, tá? Uma certa tontura de vez em quando, e isso tudo faz parte do processo de limpeza. Obviamente que você precisa conhecer o seu corpo para saber se é a limpeza do tratamento espiritual, da RH, ou se é uma questão que você precisa ir ao médico, tá, gente? O professor também chama muita atenção para isso, para que possamos estar atentas e atentos ao nosso corpo durante todo esse processo da ressonância. Foi um mês desafiador, confesso para vocês, porque lidar com essas oscilações não foi brincadeira. Teve dia assim que eu até pensei em mandar e-mail para o professor pedindo ajuste, pedindo ajuda também. Eu vi alguns relatos de pessoas que durante as catarses entraram em contato, sentiu que não estava aguentando, entrou em contato com o professor e o professor enviava auxílio, né? E eu pensei em fazer esse contato. Teve assim umas 2 vezes, talvez 3 vezes que eu pensei seriamente, acho que eu vou pedir auxílio, acho que eu vou pedir ajuda, vou mandar um e-mail. Mas aí eu me segurava, sabe? Eu saía, como eu tenho muito elemento fogo no meu mapa natal, eu preciso do movimento, da ação. Então eu ficava do lado de fora aqui no prédio, andando de um lado para outro. Ai, perdão esses barulhos, tá? É no prédio ao lado aqui que está tendo uma construção. Eu ficava andando de um lado para outro aqui na área externa do prédio para conseguir gastar essa energia e conversando com Deus também, falando: Pai, eu permito que as limpezas aconteçam, eu abro o meu campo para que as limpezas aconteçam, porque eu sei que a catarse vem da resistência. Quanto mais a gente resiste àquela crença ou aquele sentimento, né, aquela emoção desafiadora, uma mágoa, um rancor, um trauma específico, mais difícil é a limpeza. E mais profunda, mais intensa vai ser a catarse.
Então eu ficava aqui conversando com Deus e realmente dando essa permissão em voz alta mesmo, para que eu pudesse me escutar também falando, que eu permito que as limpezas aconteçam, eu permito que seja limpo no meu campo, o que tiver para ser expurgado, sabe? Eu dou abertura, eu autorizo. E aí eu fui percebendo que foi ganhando mais leveza, mas mesmo assim, não vou dizer que foi leve, tá, gente? Porque não foi. Teve hora que eu pensei que eu ia enlouquecer. Teve um momento ou outro aí, acho que nesses 2 ou 3 momentos que eu falei para vocês que eu pensei em solicitar auxílio, foi assim que eu já estava mesmo, tipo, meu Deus, eu acho que eu vou surtar. Acho que eu vou surtar aqui. Acho que eu estou enlouquecendo. Sério, de verdade. E foi desafiador também porque eu tenho esse trabalho aqui no canal, nesse canal do YouTube, que eu me propus a ter vídeos diários. Então, se eu estava passando ou não por oscilação emocional, eu precisava estar aqui. Eu tenho um compromisso com a espiritualidade, com vocês que me assistem, que me acompanham, que todos os dias de manhã escutam as mensagens, né, as canalizações. Então eu tinha esse comprometimento. E isso, ao mesmo tempo que às vezes eu pensava, poxa, eu devia estar bem porque eu preciso gravar. Eu sentia um amparo espiritual muito forte. Cada vez que eu pegava o celular assim para fazer a gravação do dia, era como se somasse comigo seres de luz que iam ali, né, canalizar, transmitir para mim a mensagem para que eu pudesse canalizar para vocês. Então a minha energia mudava. O que me sustentou muito foi o meu trabalho. Foi o que me sustentou ao longo desse mês, desse segundo mês aí de ressonância. O meu trabalho foi um forte pilar de sustentação. Além disso, gente, eu senti que questões da infância e da adolescência foram limpas, foram curadas. Tem uma palestra do professor que ele fala como a possibilidade realmente da gente transmutar um trauma específico. Então você volta para aquela situação do passado na memória e aí você sente que você está lá e você muda a sua reação, o seu sentimento, a sua emoção diante daquela situação traumática. E eu fiz isso algumas vezes ao longo desse segundo mês de ressonância. E, meu Deus, sério, eu realmente senti um peso saindo das minhas costas. A limpeza realmente acontecendo. E foram várias situações, inúmeras situações, assim, que vinha à superfície e eu sabia que, bom, é hora de limpar. Quando a memória vinha para a superfície, porque esse movimento acontece muito quando está acontecendo. Desculpa, a gente está repetindo aqui o verbo. Acontece muito quando está acontecendo. Mas, enfim, esse movimento, ele se faz muito presente quando as limpezas estão acontecendo. Vem alguma memória para a superfície e aí é a possibilidade de transmutação. É o todo abrindo aqui o espaço para que você transmute a sua emoção naquela situação. Eu fiz isso bastante, fiz meditação também para corte energético, Ho'oponopono, para situações específicas assim, e nossa, surreal, surreal quão maravilhoso foi. Outro ponto que eu quero falar é que pessoas do passado retornaram para minha vida. Pessoas do passado, assim, de 10 anos, 7 anos atrás, mas também do passado de adolescência, de infância mesmo. E foi a oportunidade de enxergar essa relação por um outro ângulo, com um olhar mais maduro, tanto da outra parte quanto nossa também. E foi muito maravilhoso. E um fluxo, assim, de pessoas. Sabe quando você observa o fluxo da maré? Você fica ali sentado na beira-mar, observando o movimento da maré, que vai, volta as ondas e tal. Eu conseguia sentir esse fluxo na minha vida, de pessoas saindo e pessoas vindo, e pessoas indo, pessoas vindo, sabe? Nossa, ai, gente, de verdade, muito maravilhoso e eu me senti abençoada, privilegiada, honrada de estar tão atenta, tão com a percepção tão nítida, tão clara dos movimentos que estavam acontecendo na minha vida.
nesse segundo mês da ressonância. E outra coisa também é que eu percebi que a minha consciência da minha própria força, ela foi ampliada. Eu consegui me perceber mais forte, consegui me perceber com um senso de alto valor mais equilibrado também, mas para isso uma catarse intensa teve que acontecer. Foi até na lua cheia em Câncer, e Câncer é um signo que rege as emoções. Então, durante essa lua cheia em Câncer, nossa, foi quando eu tive assim as minhas piores catarses. Foi uma semana bem intensa para mim, emocionalmente falando, de muita oscilação emocional, de muitas questões vindo para a superfície, de muita limpeza realmente. Chorei. E o choro é importante, porque no choro você deságua. É a possibilidade de desaguar, para que você não se afogue em si mesmo. Faz parte da limpeza, sabe? Faz parte da limpeza também. É a água cura. Então, quando a gente chora, a gente permite que a cura interna se manifeste na nossa trajetória. Foi uma lua cheia que eu chorei bastante. E uma semana, acho que nessa semana, inclusive, foi quando eu pensei em entrar em contato com o professor. Porque a lua cheia na astrologia, ela representa esse transbordamento emocional. É o ápice de luz, é o ápice de iluminação. Então imagina no nosso interno, quando você está passando por um processo espiritual, um tratamento espiritual como é a ressonância harmônica, é como se essa lua cheia lançasse luz nas nossas sombras, para que a gente pudesse encarar, para que a gente possa encarar. E ali fazer a transmutação, fazer o acolhimento dessas sombras, entender as raízes, de onde elas vieram, e fazer a transmutação. Agradecer. Obrigada, sombra, obrigada, medo, obrigada, trauma, obrigada, bloqueio, limitação. Você foi importante para mim na minha trajetória até esse momento, mas agora eu sinto que eu não mais preciso de você. Então, te agradeço, mas eu vou seguir sem você, tá? Então, isso foi forte para mim, foi realmente muito forte. A minha intuição nesse período ficou extremamente aflorada, nesse segundo mês. Eu percebi, assim, a intenção das pessoas na minha direção, antevia também situações, os sonhos ficaram mais nítidos, mais claros, com mensagens muito bem direcionadas, assertivas, assim, né, para minha compreensão. Isso já vinha acontecendo desde o caminho das palestras, mas eu senti que ficou mais intenso. E senti a energia das pessoas também. As minhas canalizações aqui no canal ficaram mais fluidas, cada vez mais fluidas, e o meu magnetismo foi expandido, que foi algo que eu intencionei na minha onda, a expansão do magnetismo. E nossa, é praticamente pensar e acontecer. Claro que não tudo, né? Mas eu consigo identificar que, pensei nisso ontem e tá se manifestando agora. Surreal, assim, você fica até meio, tô chocada, sabe? E a conexão espiritual também foi fortalecida, né? Até nessas catarses, como eu falei para vocês, eu trouxe para minha vida a prática da oração. Sempre gostei de orar, mas durante esse período eu senti uma conexão mais profunda realmente com o todo, assim, né? De me segurar, de me permitir fluir junto com o divino. Porque eu tenho muito virgem no meu mapa, gente, muito. Ascendente em virgem, lua em virgem, Marte em virgem, Vênus em virgem, Mercúrio em virgem. Sou leonina de Sol e Júpiter, mas os planetas pessoais, o restante, né, excetuando o Sol, todos estão em Virgem. E a energia virginiana, ela é controladora. Então eu sempre confiei em Deus, mas, né, ai Deus, pode ser do meu jeito. E nesse processo eu fui entendendo a importância de soltar e de confiar verdadeiramente que o melhor para mim estava se manifestando. E aí eu conversava com Deus, lançava perguntas para o todo e as respostas chegavam, gente, quase que imediatamente, assim, surreal, sabe? Surreal.
fazer uma pergunta ou uma oração, intencionar algo e a resposta, pá, cair no seu colo para você. E os pedidos sendo atendidos, os pedidos da ressonância e os pedidos outros do dia a dia, assim, que eu intencionava, às vezes sem até me perceber, né? Pensei em algo aqui. E não a nível de cocriação, sabe? De visualização. Só pensei, aí aquilo se manifesta. Surreal. E os pedidos atendidos, eu pedi limpeza de medos. E é engraçado, porque eu sempre tive muito medo de barata. Até hoje eu sinto que ainda tenho um pouco. Mas, na última semana, apareceu uma barata aqui e eu não gritei. Tipo, eu vi a barata e, ok, segui minha vida, sabe? E aconteceu também, eu andando na rua, vi uma barata, eu não pulei, porque geralmente eu dava um pulinho assim, né? Me afastava o máximo possível do lugar em que a barata estava. Então, aí eu lembrei da ressonância, que eu pedi limpeza de medos. E que alguns medos foram amenizados a ponto de eu conseguir seguir a minha vida. Não que o medo talvez não tenha sido limpo totalmente, mas ele foi limpo o suficiente para que eu siga com a minha vida. Essa foi a mensagem que a barata me trouxe. Ai, gente, quando a gente vira ressonante, eu já era assim, né? Agora ressonante pior, a gente vê mensagem em tudo. E aí o medo tá ali, né? Eu continuo não gostando de barata. Ela vive a vida dela lá e eu cá. Mas eu consigo seguir a minha vida, porque antes eu ia parar tudo, eu ia gritar, ia pular, talvez ficar paralisada, né? Até alguém resolver ali tirar aquela barata do meu caminho para eu conseguir passar. Então eu tenho sentido isso na minha vida. E até mesmo a série aqui, Contos de Mim, que é uma série que eu iniciei na semana passada, em que eu relato a minha vida. Eu sempre senti desde criança que em algum momento eu precisaria relatar minha história de vida. Eu sempre soube que a minha história de vida era muito peculiar, sabe? Minha relação com a minha mãe, com a minha família nuclear, assim, é realmente muito diferente. E que em algum momento eu ia precisar contar isso para as pessoas, como um testemunho, como um relato, como, enfim, um chamado espiritual. Eu sempre senti que a minha vida tinha um chamado espiritual para ser relatada, para ser contada em algum momento, compartilhada com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo que eu sabia disso, eu tinha uma resistência muito grande, muito grande. Eu pensava em escrever um livro, já pensei em fazer um podcast anônimo, já pensei em tantas coisas que vocês não imaginam. E até esse canal foi criado nesse intuito também, de em algum momento eu começar a compartilhar. Mas aí eu pensava, tá, vou compartilhar em algum momento, mas ia postergando, postergando, postergando. E eu consegui fazer o primeiro vídeo, já fiz o roteiro do segundo vídeo, só falta gravar. Então, assim, a limpeza desse bloqueio que me impedia de seguir, sabe? Então eu continuo, o medo tá aqui ainda, confesso. Até no vídeo do primeiro, o vídeo piloto dessa série Contos de Mim, eu trago isso para vocês. Eu digo, gente, eu tô aqui, né? Minha voz está tremendo e tal, porque eu sou muito sincera. Quem me acompanha aqui todos os dias sabe que eu sou muito espontânea. Sou leonina, né, gente? Leonina, Sol em Leão, Sol em conjunção com Júpiter em Leão, minha filha. Isso daqui é a expansão da espontaneidade. Então, até a minha voz demonstra como eu estou me sentindo. Outro dia teve uma inscrita muito querida aqui do canal que falou: ai, Lari, no vídeo de ontem e de hoje sua voz está diferente, você está bem? E eu realmente não estava tão bem assim quando eu gravei aqueles dois vídeos. Então percebam, quem tem um pouco mais de intuição, de empatia no sentido de percepção mesmo, sabe? De mediunidade empata, de perceber a energia do outro, vai conseguir perceber as nuances da minha voz, do meu jeito de me expressar e saber se eu estou bem naquele dia ou se não estou tão bem assim. E aí no vídeo piloto da série Contos de Mim eu falo sobre isso, a minha voz está meio trêmula e eu coloco, olha gente, eu estou fazendo aqui porque é um chamado espiritual e porque eu estou sempre aqui no canal chamando vocês para ação. Então se eu não fizesse o que a espiritualidade está pedindo para mim,
que eu faça, eu não estaria seguindo o direcionamento que eu transmito para vocês aqui todos os dias. Então, estou fazendo o que tem que ser feito, independente dos meus estados mentais e emocionais, independente dos meus padrões mentais e emocionais, porque eu sempre fui muito refém dos meus estados mentais e emocionais, sabe? Eu sou uma pessoa criativa, até por ser leonina, Júpiter em Leão, o meu Sol e Júpiter em Leão estão dentro da casa 12, que também é uma casa de inspiração, de criatividade. Mas aí eu tinha muitas ideias de projetos, mas não colocava em prática. Ou colocava em prática, mas não dava continuidade, constância. Não tinha assim uma constância na construção daquilo, porque eu ficava esperando o dia que eu tivesse inspirada para dar o próximo passo no projeto. E, gente, o dia que eu estivesse 100% emocionalmente, o dia que eu estivesse 100% mentalmente. E, poxa, vamos falar a verdade. Se a gente quer que algo dê certo, é importante que a gente estabeleça um cronograma e cumpra aquele cronograma, independente dos nossos estados mentais e emocionais. Então, foi algo que eu intencionei também na minha ressonância, foi uma melhor otimização do tempo, e isso tem acontecido, de fato. Eu me percebo mais organizada, me percebo também fazendo o que tem que ser feito, que eu pedi isso. Eu pedi que eu conseguisse fazer o que tem que ser feito. E mesmo passando por todas as catarses desse segundo mês que eu relatei aqui para vocês, eu estive aqui todos os dias. Não faltou vídeo no canal dia nenhum. Teve até vídeo a mais, que eu gravei o mantra da pessoa sortuda nesse período. Salvo engano, gravei também a oração de Arcanjo Miguel, canalizei uma oração de blindagem energética. Tudo nesse período. Mesmo passando por todas essas catarses. Então eu estou, assim, muito orgulhosa de mim mesma. Hoje também é um exemplo. Estou aqui gravando para vocês, mas estou na TPM. Fiquei um pouco irritadiça, agora há pouco, umas 2 horinhas atrás. Aí deitei um pouquinho, assisti uma coisa ou outra, uns vídeos de dança, que eu gosto muito de dançar. E foi algo que eu retornou para minha vida recentemente, que eu intencionei lá na minha ressonância, que eu queria voltar ao contato com a dança mesmo, né, o movimento do corpo, e voltei a dançar. Estou fazendo forró agora todos os sábados. E aí eu deitei para poder relaxar um pouquinho a cabeça, para acalmar a irritação que eu estava sentindo por conta da TPM, assisti uns vídeos de dança e vim trabalhar. Se fosse antes, eu ia tirar o resto do dia de folga. Tipo, 10 horas da manhã, fiquei irritadiça, vou tirar meu dia de folga, sou minha própria chefe, eu mesma organizo aqui, me planejo e tal. Vou tirar esse dia off porque eu não estou bem emocionalmente. Ah, gente, pelo amor de Deus, se for assim, como é que a minha empresa vai para frente? Como é que eu vou manifestar tudo que eu tenho potencial para manifestar se eu fico refém dos meus padrões mentais e emocionais? Uma irritaçãozinha, eu já vou tirar o dia off, sabe? Então, eu me percebo assim, mais madura emocionalmente, lidando com o meu trabalho, com os meus projetos, de realmente indo até o fim no que eu me propus a fazer. Então, não, tá no cronograma que hoje eu vou gravar o terceiro relato da ressonância harmônica. E eu vou gravar, independente se eu estou irritada, se eu estou chorando, independente. Eu vou gravar, porque se eu estivesse trabalhando numa empresa formal, CLT, fichada, eu teria que estar lá das 8 da manhã às 17 horas. Independente se eu estou na TPM, se eu briguei com fulano, com ciclano, se eu tive um pesadelo, não importa se minha unha quebrou, eu teria que estar lá. Então, por que que eu não trago esse mesmo comprometimento com os meus projetos? E os meus projetos aqui, eu vou tornar isso amplo, porque eu sei que muitas pessoas trabalham de carteira assinada e tal, mas os seus projetos pessoais, o seu projeto fitness, o seu projeto de reeducação alimentar, o seu projeto de estudos. Por que que você é tão negligente consigo mesma, consigo mesmo? Seja tão comprometida consigo quanto você é com o seu trabalho, sabe? E mais ainda, mais ainda,
Porque afinal nós estamos aqui numa jornada evolutiva. Se a gente não toma as rédeas do nosso processo de autolapidação, vai esperar quantas encarnações, gente, para subir esse degrau que você se comprometeu a subir agora na sua jornada evolutiva? Você se comprometeu a subir 1, 2, não sei quantos degraus aí. Aí se você posterga isso, quantas encarnações vão ser para lapidar esse traço aí de personalidade que você tem para lapidar? Sabe? Então, engajamento, comprometimento, foco, disciplina, organização. Realmente, aquela música de Renato Russo, de Legião Urbana, disciplina, liberdade, isso é real. É real, é libertador quando você se percebe disciplinada, disciplinado. É libertador. Porque quando você procrastina, a sensação é muito ruim. A autocobrança, sabe? A sensação de não ser boa o suficiente, de estar falhando consigo. É péssimo, é péssimo. Você só gera para o seu campo eletromagnético pensamentos e sentimentos de baixa vibração. Mas quando você consegue seguir ali com disciplina, que foi algo que eu intencionei para minha primeira onda nos pedidos, foi o foco, a disciplina, o comprometimento, a constância. Nossa, é maravilhoso, porque aí você alimenta o seu campo eletromagnético com pensamentos e sentimentos positivos sobre si. De que, poxa, tá vendo? Eu consigo. Quem arrasa é ela. Ai, Deus. É isso, gente. Finalizo aqui o meu relato de 60 dias da primeira onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Já iniciei o terceiro mês, estou no 5º dia do terceiro mês, que também é um mês de limpeza. O professor fala lá no livro Mentes Informadas que as limpezas do terceiro mês são ainda mais profundas. Então, segura esse rojão aí, querida. Mas pelo menos eu aprendi um pouco como lidar no segundo mês, né? Então, ainda que as limpezas sejam mais profundas, hoje eu sei como lidar. Então, eu trago uma bagagem de experiência por já ter passado pelo segundo mês. E agora, no terceiro mês, eu vou aplicar tudo o que eu aprendi lidando com as catarses, com as limpezas profundas, da melhor forma possível. Se você ainda não conhece o professor Hélio Couto, vou deixar aqui abaixo a EAD do professor. Você pode se cadastrar gratuitamente e fazer o caminho das palestras. Para ser ressonante, você precisa cursar o caminho das palestras 1 e 3 completamente, que estão disponíveis os 2 caminhos lá no site do professor, gratuitamente. E depois disso, você precisa ler o livro Mentes Informadas e aí fazer o pedido da sua primeira onda. Recomendo fortemente, sou apaixonada pelo trabalho do professor. O professor Hélio é uma das minhas pessoas favoritas aqui na Terra, sim, de verdade, uma das pessoas que eu mais amo. E tudo que ele tem transformado na minha vida é surreal. E até para quem chegou aqui no finalzinho, vou deixar uma informação que eu acabei esquecendo de relatar. Mas assim, eu pedi que o meu magnetismo fosse expandido em vários sentidos. No sentido da cocriação, obviamente, mas da atração também de pessoas, das melhores pessoas para compartilhar a vida comigo, mas também para prospecção de clientes e para ampliação do alcance das minhas redes sociais. E eu percebo que aqui o YouTube, né, cresceu bastante nesses últimos tempos como ressonante, e também a minha clientela, os meus consulentes têm multiplicado, literalmente multiplicado os consulentes para todos os serviços e produtos que eu ofereço. Então é surreal assim, surreal. Faça, se você sentiu no seu coração de também ser ressonante, de também começar essa jornada, faça. Você não vai se arrepender. É isso. Para quem quiser ficar aqui no canal, vou deixar o vídeo do dia no finalzinho para que você possa escutar a mensagem do dia, a canalização do dia. Um cheiro e até o próximo relato. Tchau, tchau.